Graças e paz, irmãos. Boa noite, amém? Todos felizes com Jesus, né? Glória a Deus. Queridos, então, é algo extraordinário do Senhor. Quando me fizeram o convite para trazer essa palavra aqui, foi na noite que o pastor César me pediu para abrir o culto, na parte da noite, e é onde que na semana o Senhor estava ministrando muito forte no meu coração a respeito de conselhos, o tanto de conselhos que a Bíblia traz para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa caminhada, nos instruindo em tudo que a gente for fazer ou que vai fazer, nossos planos, sonhos. E quando veio esse convite, eu fiquei pensando, Senhor, como todo mundo faz, o que eu vou falar? Dá-me uma palavra, Senhor. E no dia que eu abri o culto, eu falei sobre Provérbios 4, 23, que diz, Salomão vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, pois dele procede as saídas da vida. E Deus estava falando muito no meu coração a respeito da mente, do coração. E exatamente isso que Deus trouxe ao meu coração, queridos. É para continuar falando sobre essas coisas. E eu creio, em nome de Jesus, que vai edificar a sua vida. Porque, queridos, essa palavra aqui não é só para vocês, mas realmente Deus trata com a gente primeiro, quando a gente é chamado para dar uma palavra, que às vezes a gente fica meditando, mas como Deus nos ensina e como a gente vê os nossos próprios erros e como a gente precisa mudar. Eu queria compartilhar com vocês, o texto está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Está na versão ARA. Depois eu vou usar a NTLH aqui também. Só para, se tiver alguma coisa diferente, os irmãos saibam, mas acho que eles vão passar ali também. Queridos, feche os seus olhos, vamos fazer mais uma breve oração. Senhor Deus e Pai, queremos, Senhor Deus, nos colocar diante da Tua presença, Senhor. Queremos dar graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem, Pai, reservado para nós, Senhor Deus, o melhor, Pai. O Senhor tem, Pai, nos instruído, nos direcionado em tudo que a gente tem feito. E como sempre falo, obrigado, Espírito Santo, porque és o Senhor que tem movido a gente todos os dias. És o Senhor, Espírito Santo, que tem nos constrangido. És o Senhor, seu Espírito Santo, que tem nos alertado. És o Senhor, seu Espírito Santo, que tem nos mostrado aonde estamos errando e aonde estamos acertando. E, Senhor Espírito Santo, que o Senhor possa mesmo estar aqui movendo todos os nossos corações. Me usa, Senhor Deus, como um instrumento do Senhor, assim como o irmão orou por mim, Senhor Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Senhor, que a Tua palavra fale aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Eu quero cumprimentar também os irmãos que nos acompanham, está sendo transmitido, que Deus abençoe a sua vida e que Deus possa falar o seu coração grandemente. Nesse texto que a gente leu, queridos, eu queria destacar duas coisas. A parte que ele fala, buscai e pensai. Então, guarde isso no seu coração. Busca e pensamento. Que isso aí possa ficar no seu coração durante todo o final de semana, durante a semana que vem também, para que você possa meditar nisso. O interessante, queridos, dessa carta de Colossenses, é que o apóstolo Paulo escreve essa carta para a igreja. Então aqui está sendo escrito para irmãos em Cristo, para crentes. Não é uma carta para ímpios, mas sim para o povo de Deus. E essa carta foi escrita porque entre os irmãos estava tendo, assim como a gente tem lido as cartas do apóstolo Paulo, agora a gente está em Filipenses e a gente viu que realmente
acho que em João, né, que fala, né, que tinha pessoas infiltradas ali, causando transtorno, falando coisas que não eram para ser ditas. Aqui também é o intuito da carta de Colossenses. O apóstolo Paulo, ele vai mandar essa carta porque tinha pessoas ali pregando heresias, ensinando coisas para os crentes que não eram para ser ensinado, que não era para ser replicado. E eu trouxe aqui 3 coisas para que a gente tome cuidado, para que a gente esteja vigilante, queridos, nos nossos dias. A primeira coisa é o que temos visto, segunda, o que temos ouvido, e a terceira, o que temos falado. Porque, queridos, o que temos visto e ouvido vai para a nossa mente. E quando a gente fala, tanto o que a gente ouve, quanto o que a gente vê, e tanto o que a gente fala, isso aí é uma forma de alimento. Tanto alimento para a gente, quando a gente ouve, quanto a gente fala. Porque o que acontece? Quando a gente fala, às vezes a gente acha que não é um alimento, mas sim, às vezes a gente está alimentando a vida de outras pessoas. Então, para a gente estar bem ciente com isso, e a gente tomar muito cuidado com essas 3 coisinhas, guarde no coração, o que temos visto, ouvido, o que temos falado, porque tudo é uma forma, uma fonte de alimento, tanto para nós quanto para outros. Aqui no... Uma das coisas que, vendo isso aqui, Deus trouxe no meu coração, que eu também não tinha feito muito, é a questão de filtrar, queridos. Eu também queria deixar aqui, destacar isso também. É porque cada vez menos parece que nós temos filtrado as coisas que têm chegado até nós. Tanto no que temos visto, ouvido, e tantas vezes no falar. A gente não tem filtrado muito e a gente tem deixado passar cada coisa. E... quando a palavra de Deus nos chama de cristãos, e a gente vai ver lá, quando os apóstolos, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, é porque realmente eles pareciam com Jesus, sabe, queridos? E o que me incomodou é justamente isso, que eu até trouxe aqui no dia que eu dei a palavra, falando que muitas das vezes a gente não parece mais com cristãos, sabe? A gente não tem, às vezes, mostrado, sabe, e revelado o caráter de Cristo em nossos atos, ações. Muitas das vezes eu queria que você refletisse nisso. Em Salmos 1, versículo 1 e versículo 2, é lindo demais, porque o Davi vai falar algo extraordinário, que quando eu aprendi isso, eu guardei muito no meu coração, que isso aqui descreve um processo de queda do ser humano. Que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Isso aqui, queridos, quando o apóstolo Paulo, quando o Davi fala isso, eu acho interessante, porque ele fala assim, que não anda no conselho dos ímpios, então que não ouve o que os ímpios estão falando. Quando ele fala não se detém no caminho de pecadores, ele está falando assim, que você não vai parar ali para ficar escutando o que os pecadores estão dizendo. E quando ele fala não se assenta, é que não convive mesmo, querido. A gente não convive com essas pessoas. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer que para os judeus ele se fez judeus, né? Para tal ele fez tal, mas não está dizendo, queridos, em hipótese nenhuma, que é para a gente manter convivência com esses tipos de pessoas, porque isso vai gerar influência em nós. Igual eu disse aqui, é alimento, cara. Tudo que você está vendo, ouvindo, está gerando alimento dentro de você. E aqui Davi, ele descreve um processo de queda perfeito, porque primeiro você ouve, depois você anda, e depois você já é um deles. É isso que ele está dizendo, que o assentar é para quem já é íntimo, chegado, está ali junto. Então que a gente tem que vigiar. Vigie com quem que você está falando, com quem que você está conversando, as coisas que você está vendo. E uma das coisas interessantes que Deus tem falado no meu coração nesses últimos dias também é a respeito disso aqui que Ele vai falar. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite.
Sabe o que é isso, queridos? Meditar vem de pensar. Sabe, sentir prazer é algo que você quer. E eu conversando com minha esposa, eu falei, comentando sobre isso, eu falei assim, gente, é interessante demais, cara. A gente ter prazer no Senhor, ter prazer na lei do Senhor. E eu te faço essa pergunta, você tem prazer? É algo que te desperta prazer mesmo? Às vezes você está lá assim, nossa, que vontade que eu estou de ler a Bíblia, cara. Que vontade que eu estou aqui de levar uma palavra para o irmão, mas que desejo que eu estou no coração de escutar um louvor. Será que você tem vivido isso? Será que nós temos vivido isso nos nossos dias a dia? E a gente vai entrar no ponto, e é algo que me surpreendeu muito, que o primeiro ponto é o que temos visto. E eu deixo aqui mais uma pergunta para vocês. O que mais você busca colocar diante dos seus olhos? Qual é o alimento que você tem permitido diante dos seus olhos? Pensa, reflete um pouquinho. Eu achei interessante porque quando eu comecei a pensar nisso, eu comecei a pensar assim, mas qual forma? Aonde que a gente tem recebido esse alimento? De onde que pode vir esse alimento? E, lógico, né, queridos, não tem como, nos dias de hoje, a gente não pensar nas redes sociais. Porque é onde se gasta muito tempo. E eu já fiz um desafio desse, eu até brincando, em casa, né, com minha esposa, lá com minha cunhada, eu falei assim, pega o celular aí, vamos ver aí, ó, quanto tempo você passou nas redes sociais aí, porque o celular tem, né? Aí dá para você saber o quanto que você gastou no celular, nas redes sociais, em cada coisa. E o interessante, queridos, é que a gente não gasta esse tempo com a palavra do Senhor. A gente tem preguiça de ler. Muitas das vezes a gente prefere ouvir ou a gente prefere ver do que a gente parar tudo que está fazendo e meditar mesmo nas Escrituras. Olha que interessante. Eu separei aqui, queridos, porque eu não sou muito também de mexer demais, assim, de conhecer demais o que está rolando hoje em dia, não, mas uma das coisas que eu mexo, por exemplo, muito é YouTube, um pouco no Instagram, pouco no Facebook, TikTok não é para mim não, mas eu separei esses 4 aqui, e eu acho interessante demais. Eu fui pesquisar quanto tempo, em média, uma pessoa gasta nas redes sociais, e no Facebook, em média, as pessoas passam 12 horas no Facebook por mês, 15 horas e 54 minutos no Instagram, 22 horas no YouTube e, pasme, 39 horas no TikTok por mês. Em média, dá 88 horas por mês, que dá 3 dias e 16 horas por mês jogados fora. Sabe, eu sei, queridos, que às vezes, né, a gente pode falar assim, não, mas eu vejo também as coisas de Deus, eu estou ali assistindo um louvor, enfim, a gente sempre vai arrumar desculpas, né, para os nossos erros, para que a gente não encare a realidade. O apóstolo Paulo vai dizer também para o homem examinar a si próprio. Eu acho interessante quando fala isso na ceia, porque não é só para a ceia, queridos, é durante todo o tempo, durante as nossas semanas, os nossos meses, anos. Será que você tem feito uma análise, você tem feito mesmo assim, analisado você, o que você tem feito, aonde você tem gastado tempo? Será, queridos? Será que você tem feito esse exame de você mesmo? Portanto, examinar o homem a si próprio. Será que a gente tem nos policiado? E o interessante, queridos, que quando a gente gasta esse tempo, teve uma vez que eu mais minha esposa, a gente foi, como se diz, um SOS de casais, a gente foi instruir um casal, não porque a gente, mas Deus usando a gente. E como, queridos, relacionamentos hoje estão sendo destruídos, casamentos, amizades, por causa de redes sociais, por causa daquilo que a gente tem colocado diante dos nossos olhos, por causa daquilo que a gente tem visto, por causa daquilo que a gente tem deixado entrar no nosso coração como alimento. Às vezes, coisas tão simples, mas levam a destruições tão grandes. E quando a gente foi lá, né, nesse casal,
uma das coisas que a gente reparou e deparou, e o Senhor nos instruiu, foi a respeito de redes sociais. Por incrível que pareça, lá o Senhor ministrou no meu coração, falando justamente disso. Porque o que acontece, queridos? Enquanto você está lá, eu acho engraçado como é que eles fazem as coisas justamente para você agarrar ali. Quando você fica lá só rolando e vendo, e vendo, e vendo, você vai recebendo informações de todos os tipos. Eu falo que para nós cristãos, queridos, a gente tem que vigiar até no que a gente tem postado. Eu falo com a minha esposa, tem muita gente, para você ter ideia, já teve gente que chegar para mim e falou assim, mas você e sua esposa não saem também de casa. Porque não vê, cara, a gente não posta nada. Sabe, queridos, porque Deus colocou no meu coração que o que você posta, você pode destruir um casamento. Você pode colocar em conflito um casamento. Sabe por quê? Porque às vezes você posta uma foto sua numa praia chique ou em algum lugar que você está, e tem várias pessoas que não têm condições de ir, que estão vendo. Aí começa por falta de vigiar, sabe, começa a se tentar fazer, mas por que eu não vou, por que eu não faço, por que você não é assim, começa a comparar um marido com outro, começa a comparar um namorado com outro, começa a comparar um estilo de vida com outro, sabe, queridos, então a gente tem que se policiar. Não estou falando que você não pode postar, não é nada disso, só que a gente tem que estar vigilante, queridos, sabe, busque isso em Cânticos 2,15, eu acho interessante isso aqui, porque muitas das vezes, nós mesmos cristãos, às vezes a gente acha que a gente é os bambambam, né? Às vezes a gente acha que a gente não precisa vigiar, que a gente está em Deus, e eu estou em Deus, e nada vai me atrapalhar. Mas, queridos, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando você fala assim, mas tem nada a ver, cara, isso aí não... Cara, vigia, ora a Deus e pergunta a Deus se realmente não tem nada a ver. Eu acho interessante, porque quando a Bíblia retrata de Sansão, não sei se os irmãos sabem, mas Sansão era a representação naquela época, no Antigo Testamento, de um homem cheio do Espírito Santo. Pensa, um homem cheio do Espírito Santo era Sansão, mas caiu. Então, queridos, em Cânticos 2,15 também vai falar assim, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Sabe o que é interessante nesse texto? Aqui fala de raposas, mas fala de rapozinhas. E fala que para tomar cuidado com elas, para tirar elas, porque elas devastavam o quê? As flores. Porque se não tiver flor, não tem fruto. Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas pequenininhas também que tem entrado, que a gente tem deixado passar nas nossas vidas, porque isso pode levar a gente à queda. As coisas que a gente nunca imaginou, sabe? Eu falo, queridos, e a gente vai tratar aqui, eu reparei, eu brincando, sabe? E a gente vai tratar disso, eu brincando com certas coisas, e eu falei assim, misericórdia, cara, que isso? Tipo assim, tempo que era para estar sendo gasto de um jeito, está sendo de outro. E aqui é justamente isso. Tomar cuidado com as coisas pequenas, porque o que acontece, queridos? Quando é pequeno, a gente acha que a gente tem domínio, sabe? Quem nunca aí quis bater no menorzinho lá? Eu sou maior que esse cara, não é por isso que eu não dou conta dele, né? Então, queridos, tome cuidado. E eu coloquei aqui também, o segundo ponto, o que temos ouvido. E é outro ponto que a gente tem que filtrar muito, queridos, o que temos ouvido. Porque o que a gente ouve tem o poder de influenciar naquilo que a gente pensa, o que a gente acredita. Porque vem pelo ouvir. Até a palavra de Deus diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, o que acontece? A palavra vai dizer também que, como as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Quem está pregando está falando. Então, quem está ouvindo a palavra, a tendência é seguir os caminhos do Senhor. Então, se a gente ouve coisas que não agradam ao Senhor, coisas que é mundanas, a tendência nossa é seguir para o mundo. Não adianta que eles acharem que a gente é forte. Tem muitas coisas na Bíblia que Deus nos instrui a não permanecer, a correr. A tentação mesmo é uma das coisas que Deus não manda você enfrentar. Hora nenhuma Deus manda enfrentar a tentação, mas correr, fugir dela. Porque nós não temos força para combater com isso. O diabo Deus manda a gente enfrentar.
porque Ele nos deu força e autoridade para poder enfrentar. Agora, tentação não. Então tem muitas coisas na vida da gente que a gente vai ter que deixar de lado. E eu coloquei aqui, quem você tem seguido nas redes sociais? E é uma coisa interessante isso aqui, porque eu fico vendo pessoas seguindo umas às outras aí, tipo assim, tudo que a pessoa faz, a outra está vendo. O dia a dia, o que come, o que veste, o que compra, onde vai, o que vai fazer, sabe? Gastando tempo, cara, perdendo tempo, vendo essas coisas. E para a palavra de Deus, queridos? Quanto tempo você tem tirado por dia? Da outra vez que Deus permitiu que eu trouxesse a palavra aqui, eu trouxe a respeito disso de palavra, de leitura bíblica. E mudou alguma coisa em suas vidas, queridos? Eu faço uma pergunta para vocês refletirem, e será? E isso aí também, será que temos lido mesmo? Será que temos meditado? Será que temos derramado, sabe, o nosso coração diante do Senhor? Sei que às vezes, queridos, é uma palavra meio dura de escutar, mas sabe, a gente precisa muito disso, porque se Deus está nos falando, sabe, queridos, por isso que eu quero que vocês cheguem em casa e orem a Deus, porque tem muita coisa que eu vou falar aqui, sabe, que talvez não vai agradar mesmo. Mas eu peço, ore a Deus, peça a Deus direção. Será que você está precisando ter essa vigilância? E Deus vai te revelar. E essa questão de seguir, queridos, é em todas as áreas. Eu falo seguir, eu vejo porque a gente segue pessoas que são cristãs e pessoas que não são cristãs. A gente segue coisas que a gente nem nunca viu direito, só porque a gente viu alguma coisa que a gente gostou, a gente vai lá, está seguindo para a gente receber informação daquilo. E tome cuidado, queridos, com os pregadores que você ouve, sabe, eu fico vendo, gente, o tanto de heresia que está sendo pregado, e um dos motivos dessa carta, igual eu falei de Paulo aqui, é justamente por isso, pessoas se inspirando em palavras que as outras pessoas estão dando, que não tem sentido nenhum, sabe, buscando aquilo que quer agradar o seu próprio ego. Eu falo, queridos, que quando eu me converti, olha como é que é algo perigoso, porque às vezes a gente acha que a gente está na igreja e que está tudo certo. Não, mas Deus sempre mandou a gente vigiar dentro da igreja mesmo. Sabe, que ia ter pessoas infiltradas dentro da igreja que para te tirar dos caminhos dele. Eu lembro que quando eu me converti, tinha muita coisa que eu fazia de errado, que eu ia pesquisar lá assim, ó, tal coisa pode fazer? Aí o que acontece? Tinha lá 10 coisas falando que não podia. O único cara que estava falando que podia, você estava lá, você ficava de por isso, aí pode? Falei que pode, mas a gente não quer enxergar aquilo que Deus está falando, na palavra de Deus que Deus fala. Eu coloquei também, cuidado com as músicas que você ouve. Sabe, queridos, eu escuto música secular. Música secular que eu falo é o seguinte, a minha esposa até sabe, eu filtro muito, cara. Eu gosto, cara, de muita música, por exemplo, música que fala de natureza, eu gosto demais, isso não é pecado. Não tem na Bíblia falando que é pecado você escutar outro tipo de música, a não ser louvores, sabe? Mas filtre, músicas internacionais, busque a letra. Teve muitas músicas que desde a minha época, né, quando eu vivia no mundo, por exemplo, que eu sempre gostei muito de música internacional, que eu fui olhar as letras, eu falei assim, não é possível que eu estava escutando isso não, sabe? Não tem problema você escutar. Tem música que fala de coisas tão lindas, fala de praia, fala de roça, fala de bicho, fala de qualquer coisa, tem muita coisa, fala de relacionamento, de namoro, é tão interessante, sabe? Não tem problema a gente escutar isso. Mas filtre, querido, se está de acordo com a palavra de Deus. Se o que você está escutando está de acordo com a palavra de Deus, amém. E tem coisas que às vezes você está escutando que, igual o apóstolo Paulo vai dizer também, né? Que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E talvez o Espírito Santo vai te falar para renunciar a coisas que talvez para Vinícius, por exemplo, não vai ter problema. Entendeu? Porque ele sabe que você tem que se afastar desse caminho, que às vezes não é um problema para ele. Porque, queridos, o que a gente ouve, guarde isso, é uma forma de alimento, porque o que a gente vê, a gente pensa, o que a gente ouve, a gente está pensando. Sabe? E tem que tomar cuidado porque desce para o nosso coração. Outra coisa, cuidado com as piadas. Gente que gosta de piada, stand-up aí, ó, vigie, querido. Cara, já foi o tempo
que as pessoas sabiam fazer humor. Tudo hoje em dia, cara, não tem tendo jeito mais de ouvir nem de escutar, porque é só besteira, é só coisas que desagradam a Deus. Queridos, você pode ter certeza, se tem coisa que você está vendo, se tem coisa que você está ouvindo que desagrada a Deus, cara, Deus não vai passar a mão na sua cabeça não, você vai ter que renunciar, porque isso vai te distanciar cada vez mais do Senhor. No terceiro ponto, queridos, é o que temos falado. E aqui foi aonde que realmente Deus chamou a minha atenção, sabe? Que o Espírito Santo trouxe um alerta muito grande ao meu coração. Deus nos deu, né, o privilégio de conhecer irmãos de outra denominação que segue a mesma linha de visão que a nossa, graças a Deus. E a gente teve oportunidade, sabe, de estar em comunhão com eles e tal, de ir para outra cidade. É interessante, queridos. É maravilhoso você ter comunhão com outros irmãos. E já tem muito tempo, sabe, queridos, que isso tem me incomodado. Tanto aqui, congregando com os nossos irmãos aqui, quanto congregando com outros irmãos. E a mesma coisa que a gente tem visto, sabe, na questão do falar. E Deus me trouxe, assim, um incômodo muito grande. Eu vou dar um exemplo. Uma das coisas, é engraçado, tá, irmãos? Tem coisa que é engraçado, mas é muito sério. Por exemplo, sabe essas coisas que eles fazem hoje em dia, que a gente fica replicando? Vou dar exemplo, por exemplo, as coisas mais gays, por exemplo. Aí a gente fica lá, faz não sei o que com luva preta, dirige Renegade, essas coisas, sabe? Eu creio que, não sei se todos, mas um ou outro já escutou isso, e às vezes a gente fica replicando isso, brincando. Um irmão faz uma coisa aqui, eu falo assim, esse aí faz tal coisa, fazendo apologia à homossexualidade. E às vezes, igual eu falei das raposinhas, às vezes são coisas tão que parecem inofensivas, mas, queridos, causam um impacto tão grande, porque querendo ou não, se você está falando aquilo que você está ouvindo, é porque já está no seu coração. A palavra de Deus nos orienta isso. A palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, como essas coisas têm contaminado a igreja? Aqui vai ser um texto um pouco mais longo, mas eu queria ler com os irmãos Efésios 5. Aqui eu vou ler na NTLH, porque é uma versão mais fácil de entender, vamos dizer assim. Diz assim, ó, Efésios 5, em diante vai dizer assim, ó, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, guarde isso no coração, queridos. Tenha isso no coração. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre nós. Olha que sério isso, queridos. Continuando aqui, vai falar, não usem, no versículo 4 vai continuar dizendo assim, ó, não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, aos santos. Tem outra versão que vai dizer aos santos. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto. Jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. E aqui, queridos, é o que Deus chamou muito a minha atenção também. Sabe, convivendo com os irmãos e, queridos, quanta besteira a gente tem falado. Quanta coisa indecente a gente tem falado. Quanta coisa imoral a gente tem falado. Sabe, talvez você pode pensar assim, eu não falo. Cara, às vezes você não repara. Mas eu creio que alguém perto de você já falou e você vai lembrar. Quantas vezes, querida, a gente já deparou, sabe, com cristãos falando de coisas de
de homossexualidade, tipo assim, por exemplo, homem com homem, tipo assim, homens brincando entre si, falando, eu nem vou falar, queridos, mas, sabe, usando essas gírias, essas coisinhas do mundo. Por exemplo, tem uma coisa que eu fico indignado em algumas coisas, é o seguinte, o que acontece? O mundo, cada vez mais, queridos, ele está sem cultura. Sem cultura, sem alimento, nada. A gente vê isso nas músicas, tanto as músicas de hoje, seculares mesmo, quanto nos louvores. É interessante como que as pessoas estão sem cultura. Outras coisas que as pessoas têm mais feito. Eu fico vendo por causa que lançam uma coisa, por exemplo, uma pessoa começa com a gíria, está todo mundo daqui a pouco falando a mesma coisa. Por exemplo, ultimamente aí tem lá ele. Cara, que doideira, eu fico vendo como isso, cara, como as pessoas têm absorvido essas coisas. E igual eu falei, é engraçado, querido, mas é muito sério, cara, porque você está replicando uma coisa de quem? Quem que está falando isso? É exemplo para você? Sabe, e tem pessoas te observando. Igual eu falei, o que você fala é alimento para outras pessoas. E como eu disse aqui naquele dia, irmãos, o crente não está parecendo crente. Se colocar pessoas conversando entre si, sim, você não sabe mais. Sabe? Outra coisa é falando coisas, a Bíblia fala de um dos pecados também que é sobre bestialidade, que é coisas com animais. Eu fico vendo, cara, até nisso. Sabe, pessoas, por exemplo, se colocando como, por exemplo, assim, questão de órgão sexual, igual cavalo, igual não sei o quê, que isso é triste demais, isso é perigoso demais, sabe? Aonde que eu estou lá, o pessoal brincando, cara, falando assim, qualquer coisinha que você vai falar, cara, já está levando para lá, então vocês vão tomar banho junto, não sei o quê, não deixa sabonete cair. Triste demais. Eu falo, gente, eu não estou falando isso para ímpio, não, eu estou falando isso no meio de pessoas crentes. Sabe, queridos, a gente tem que vigiar. Sabe, que a gente está falando isso, essas coisas, crente chamando o outro de viado o tempo todo. Sabe, aonde que você viu na Bíblia o apóstolo Paulo chamando o apóstolo Pedro de viado? E aí, viado, o que nós vamos fazer hoje? Não tem, cara. O mundo, mas hoje em dia a gente vive num mundo moderno. Cara, a palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje e vai ser para sempre, ela não vai mudar. Sabe? E eu queria que você pensasse nisso. Quantas coisas você tem falado a respeito dessas? Quantas brincadeiras você tem feito a respeito disso? Sabe, a gente vai jogar bola, cara. Eu falo por nós homens. Cara, nossa, não tem como falar nada, queridos. No meio cristão, às vezes você vai falar alguma coisa, você tem que, pra você ter ideia, nós cristãos, a gente está tendo que se policiar para falar, para que não gere, sabe, cara, duplo sentido, para que as pessoas, para a gente não dar legalidade para as pessoas brincarem com a gente. E teve uma vez, não sei nem se Neymar está assistindo, mas quando a gente trabalhava junto, que ele era meu patrão, Deus, cara, falou demais a respeito disso com nós. Sabe, Deus deu uma correção para nós, cara, profunda a respeito dessas coisas. A gente estava lá e a gente mexe com a área de pesca, essas coisas. Então a gente vende vara, anzol, essas coisas. Então tudo o pessoal levava para o lado, sabe, queridos, da brincadeira de mau gosto, da indecência, da imundícia. Sabe, e o que acontece? Sabe qual que é a estratégia que Deus deu para a gente? É a gente não continuar a brincadeira e vigiar. Em vez de você falar, eu lembro que, tipo assim, tinha coisa que eu pensava para poder falar, para não gerar, tipo assim, então quer dizer que você vai levar a vara. Gente, é triste demais. Cara, como isso é sujo, e a gente não tem, às vezes a gente não tem esse policiado, sabe? Que Deus possa mesmo estar falando no coração de vocês, queridos. Pense e reflita se você tem praticado alguma dessas coisas, sabe? E talvez você ache assim, mas isso não tem nada a ver. E eu falo com vocês, queridos. Então busque a Deus. Pergunta a Deus se Ele tem agradado do que você tem visto, se Ele tem agradado daquilo que você tem ouvido, e se Ele tem agradado daquilo que você tem falado. Sabe por quê, queridos? Quando a gente começa
a se parecer com o mundo, porque isso aí é a linguagem do mundo. Vai conversar com a gente, cara, pessoas, tipo assim, criadas na roça, nada a ver com nada, chegam pra gente, e aí, nego? Nós não vamos fazer nego? Cara, nada a ver, cara, não é a identidade da pessoa, não tem nada a ver com ela, mas querendo replicar, tipo assim, querendo ser aquilo que está vendo. É por isso que eu falo, parece ser tão pequeno, parece ser uma raposinha tão pequenininha, mas, cara, está infiltrado dentro do coração já. Satanás é sujo, queridos. Ele vai arrumar uma forma de tentar te destruir de alguma forma, tendo você aqui dentro da igreja ou você estando lá fora. E as mídias sociais têm sido um meio de Satanás conseguir entrar, sabe? Entrar dentro das casas, das famílias, dos relacionamentos. Olha o que diz Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Olha que palavra extraordinária, queridos. Sabe, queridos, a gente tem que ser parecidos com Jesus, sabe? A gente tem que andar e as pessoas, sabe, falar como era gostoso. Eu creio que muitos passaram por isso aqui e eu creio que muitos vão passar por isso. Aquela época a gente, né, converteu ali, que a gente estava cheio de Deus, sabe? Que o nosso alimento era realmente a palavra de Deus, estar em Deus, sabe? Buscava conhecimento, buscava estar ali. A gente queria arrumar uma oportunidade para poder falar de Deus, sabe? Isso era gostoso demais. Como, sabe, a gente tinha no coração somente as coisas de Deus, cara. A gente ia falar era Deus, por isso que os outros achavam que a gente era chato, porque a gente só tinha Deus para falar, sabe? A gente cantava louvores, era diferente. Eu sei, queridos, que às vezes não é todos, eu não estou falando para todo mundo, eu estou falando assim, se você tem algo aqui, né, que está falando com você, cara, olha a Deus, vigie, filtre mais as coisas que têm chegado, filtre mais o que você tem falado. Cara, ser cristão é ser separado, sabe? A gente é separado do mundo, a gente tem que parecer com Jesus, sabe? E as pessoas viam Jesus na gente e falavam assim, ó, você não podia falar nada, que as pessoas, vai ser pastor, né? Ou senão, ó, você é crente, você é evangélico. Será que as pessoas têm tido essa mesma resposta? Essa mesma impressão de você? Ou será que não? Será que as pessoas têm tratado você como um coleguinha? Que fala o que quer com você, aí não está nem aí, fala besteira, chega para você, te mostra vídeo de tudo que você não quer ver. Quer dizer, eu acho que você não devia não querer ver. Será? Sabe, queridos, eu não estou falando para me gloriar isso não, mas eu achei interessante, eu estava pensando nisso. Os meus colegas mesmo, que eu andava com eles, que eram os colegas, tipo assim, sabe aqueles que você ama mesmo? Cara, eles não colocam, outro dia mesmo a gente saiu de carro, eu fui no carro com eles comprar um negócio, foi 2 colegas meus que não são convertidos, eles não ligaram o som, eles gostam muito de som e tal, carro rebaixado e tal, mas não ligaram, cara, e Deus trouxe isso, me fez pensar nisso, por que eles não ligaram? E o outro ficou brincando assim, liga o som aí, eu tive assim, para falar assim, deixa o Mateus escutar o que você está ouvindo para você ver, entendeu? Mais ou menos foi esse o sentido. Eu falei assim, Deus, cara, que extraordinário, sabe por que isso? Isso não tem nada a ver com nós, mas tem a ver com Jesus, cara. Isso tem a ver com a autoridade que Jesus derrama sobre a nossa vida. Sabe, quando a gente busca seguir Ele. Por isso que a gente não pode, irmãos, se assemelhar ao mundo. Sabe por quê? Porque senão a gente não vai ter autoridade nenhuma. Como que você vai ter autoridade para falar alguma coisa com alguém, chamar a atenção de alguém, sendo que essa pessoa, sabe, é seu coleguinha, ele fala o que quer, vê o que, te mostra o que quer, ele nem sabe se você realmente gosta ou não gosta daquilo, mas você está brincando, então para ele está tudo certo. Não estou querendo colocar aqui, queridos, para você ser chato, não, mas é você filtrar mesmo, aquilo que tem chegado, aquilo que, quem tem se achegado a vocês também. Jesus vai falar também algo interessante, que é um pouco de fermento leveda toda a massa. Isso aqui está falando o seguinte, um pouquinho assim, ó, de fermento, cara.
estraga a massa toda. Ela começa a levedar. Então, queridos, tome cuidado com as pequenas coisas. E uma das coisas interessantes que sempre fala, e a gente vai ver em toda a Bíblia, é a respeito disso, de pensamento. Por Deus estar falando, ministrando essas coisas no meu coração, tipo assim, a maioria das coisas que eu estou vendo, por exemplo, igual o que a gente leu aqui, sabe? Fala que a serem renovados no modo de pensar, tudo passa pela mente, queridos. Porque é aqui o local. Sabe, no processo do pecado que Tiago vai descrever é extraordinário. A palavra vai dizer que a gente é tentado quando atraído, iludido pela própria cobiça, a cobiça dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado leva à morte. Sabe o que é isso? Que tudo passa pela mente e você tem o poder. Sabe, porque tem coisas que realmente, que não tem jeito. Tem coisas que às vezes a gente vê, que a gente não quer ver, realmente. Tem coisas que às vezes vêm na nossa mente, que a gente não quer pensar naquilo. Sabe? E tem coisas, às vezes, no nosso coração, que vem lá de trás, a gente não queria ter isso. Sabe? Então, o que acontece? A gente tem o poder, Deus nos deu o poder, para poder, sabe, frear as coisas que vêm na nossa mente, não deixar descer para o coração. E é fácil você se policiar a respeito disso, é só você ver o que você tem falado, o que mais você tem visto, o que mais você tem ouvido, que isso aí vai descrever quem você está sendo em Deus. Sabe? Quanto tempo, igual eu falo sempre da palavra, cara, a palavra de Deus, ela é tudo em nossas vidas. Sabe? A palavra de Deus é algo que você começa quando você converte e nunca mais termina, cara. Ela não é, vou ler hoje, amanhã eu não leio, semana que vem eu leio. Não, cara, ela é um alimento diário. Sabe? É todos os dias. Ah, eu preciso ficar todo... Não, você pode ir lá ler um versículo. Igual eu vendo a pregação, e é extraordinário quando ele falou, cara, a Bíblia nunca foi feita para ler. Eu achei interessante, porque às vezes a gente, igual ele falou que faz propósito, campanha para ler Bíblia, cristãos fazendo campanha para ler Bíblia. Olha que mundo que a gente está, sabe, queridos? Aí vai lá ler a Bíblia, igual ele falou, aí está lá, acabei de ler. Sabe, não absorveu nada. A Bíblia não foi feita para ser lida, ela foi feita para meditar. Medite dia e noite. Sabe, é igual aqui. A gente pensou nisso aqui, eu tenho certeza que você vai com isso para a mente. Claro, se você deixar com que comece a passar a se alimentar mais e buscar mais, as coisas vão começar a encaixar tudo. Sabe? E o Espírito Santo é extraordinário, que é assim que ele trabalha. A gente lê a palavra, a gente medita na palavra, sabe? E o Espírito Santo traz no nosso coração, no nosso dia a dia, nas coisas que a gente vai fazendo. E assim vai sendo construído em nós realmente o caráter de Cristo. Olha que interessante. Eu já estou finalizando, tá, meu querido? Filipenses 4, versículo 8, diz assim, ó, para finalizar já, irmãos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha que extraordinário. Olha qual que é o conselho aqui para a gente fazer? Olha no que é para a gente pensar. Sabe, queridos, então, que Deus possa mesmo estar falando ao coração de cada um de vocês a respeito disso. Sabe? E que você possa mesmo fazer uma análise dos seus dias, quem tem estado ao seu lado, quem tem ouvido você falar, quem você tem ouvido falar, o que você tem visto. E, queridos, sinceramente, se tiver coisas que desagradam ao Senhor, para de seguir, para de ver, sabe? A gente precisa crescer, queridos, sabe? A gente não pode ser criancinha na fé, sabe? A gente precisa, Deus quer dar algo tão grande para nós, mas a gente tem demorado tanto, mas tanto para receber as promessas, as bênçãos de Deus na nossa vida, porque a gente não passa de uma criancinha ainda, sabe? E é preciso Deus ficar falando o tempo todo as mesmas coisas, porque não cresce. Amém, queridos?
Eu vou finalizar aqui para não estender muito. Queria convidar os irmãos para ficarem de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo ao seu coração. Que às vezes algo que você tem feito, o Espírito Santo vai revelar para o seu coração. Sabe, algo que tem tanto te contaminado assim. Então feche seus olhos, queridos. Vamos orar a Deus e vamos pensar nessa palavra, ver se tem algo que se enquadra, né, no seu dia a dia, na sua vida, nos seus convívios. Ó Deus, Pai Santo, nós queremos, Senhor Deus, agradecer ao Senhor, Pai, pela Tua palavra. Senhor Deus, e queremos Te pedir, Pai, Senhor Deus, nos mostre, Senhor. Mostre para a gente, Senhor Deus, aonde a gente tem errado, Pai. Aonde a gente tem falhado, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, ela nos instrui, Senhor Deus, em todas as áreas, e a palavra do Senhor vai nos instruir muitas vezes, Senhor Deus, naquilo que a gente não quer ouvir, Pai, nem escutar. Senhor Deus, mas sabemos que é o melhor que tem para nós, Pai. Queremos ser, Senhor Jesus, parecidos com o Senhor, Pai. Senhor, nos ensina a ter o Teu caráter todos os dias, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu quero Te pedir, Pai, perdoe, Pai, a mim. Perdoe, Senhor Deus, a todos os irmãos que estão aqui, Pai. Todas as vezes, Senhor Deus, que saiu da nossa boca, Pai, uma palavra, Senhor Deus, que não edificou, Senhor. Uma palavra que desagradou o Senhor, Pai. Perdoe todas as vezes que a gente, Senhor Deus, brincou, Pai, com coisas, Senhor Deus, que o mundo brinca, Pai, mas que não é para nós, Senhor. Perdoe, Senhor Deus, por, às vezes, Senhor Deus, deixar descer aos nossos corações, Pai, coisas, Senhor Deus, que tem nos afastado tanto do Senhor. Perdoe, Senhor, por às vezes a gente gastar tanto tempo, Pai, com as coisas que não são do alto, Senhor. A Tua palavra diz aqui, como a gente leu, Senhor Deus, para a gente buscar as coisas do alto. Senhor Deus, para a gente pensar nas coisas do alto. Oh Deus, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja o centro da nossa mente. Que a Tua palavra seja o centro em nosso coração. Nos dê, Senhor Deus, ousadia. Nos dê, Senhor Deus, poder. Nos dê, Senhor Deus, força. Para quando, Senhor Deus, a gente estiver, Senhor Deus, perto de pessoas que, Senhor Deus, não professam a mesma fé que a gente, ou que não buscam o Senhor, Pai, da forma correta, para a gente se portar, Senhor Deus, como um verdadeiro cristão, Senhor Deus, não caindo na armadilha, Senhor Deus, dessas brincadeiras tolas e vãs, que vai, Senhor Deus, igual a Tua palavra diz, que leva à destruição, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, quantas armadilhas e ciladas o inimigo, Senhor Deus, tem colocado diante de nós. E, Senhor Deus, às vezes, por a gente não vigiar, Pai, por às vezes a gente, Senhor Deus, levar a vida tão no automático, Senhor Deus, a gente tem deixado, Pai, Senhor Deus, passar, Pai, para dentro das nossas casas, para dentro da nossa mente, para dentro do nosso coração, Pai, coisas, Senhor Deus, que o Senhor desagrada, que o Senhor, Pai, não tem prazer. Oh Deus, nos ensina, Pai, a ser, Senhor Deus, verdadeiros homens e mulheres do Senhor. Pai, nos ensina, nos dê a oportunidade de falar do Evangelho, de falar da Tua palavra. Oh Pai, nos dê a oportunidade, Senhor Deus, de poder orar por pessoas, Pai. Senhor Deus, de poder estar congregando com outros irmãos, Pai. Oh Deus, nos dê a oportunidade, Senhor Deus mesmo, Pai, de viver, Senhor Deus, coisas novas no Senhor. Oh Pai, o tema da igreja esse ano é renovo, Pai. Senhor Deus, esteja renovando mesmo as mentes, Senhor Deus, os corações, Pai, aqui nesta noite. Senhor Deus, aqui é um culto, Senhor Deus, para jovens, Senhor Deus, mas não somente para jovens, Pai, para todos, Senhor Deus, porque a Tua palavra é para todos. Mas sabemos, Senhor Deus, que jovens, Pai, precisam vigiar mais ainda, Senhor Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, ser com eles, Pai. Ser com cada um de nós, Senhor. E que a cada dia, Senhor Deus, possamos mesmo, Pai, exalar o
bom perfume do Senhor, Pai. Perdão, Senhor, novamente, Pai. Perdão, Senhor, novamente nós te pedimos, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor Deus. Ministra no nosso coração, Pai, durante o nosso final de semana, Pai, aquilo, Senhor Deus, que precisamos, Pai, renunciar da nossa vida, pois sabemos, Pai, que a vida com o Senhor, Pai, é uma vida de renúncia, Pai. É uma vida, Pai, de separação, Pai, mas é uma vida maravilhosa, aonde nós, Pai, viveremos, Pai, o melhor nesta terra, Pai. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.